Vamos para mais uma aula de redação para o 9º ano do ensino fundamental. Nosso tema de hoje, dissertação. Bom, o que é o texto dissertativo argumentativo? É aquele texto que ele traz uma argumentação que tem como características principais um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou um questionamento de uma determinada realidade. Esse tipo de texto ele tem como objetivo formação de opinião do leitor. Assim, ele serve também para convencer ou persuadir o interlocutor, o seu interlocutor, para que ele possa comprar a sua ideia. Esse tipo de texto pode ser de duas formas, subjetivo ou objetivo. Hoje nós vamos tratar do texto objetivo. As etapas do texto dissertativo argumentativo. Nós temos problema, opinião, argumentos e conclusão. O que é o problema? É o que nós vamos tratar no momento inicial. É a busca desse problema, ou seja, o fato, o tema que vai ser tratado na sua redação. A opinião. A opinião pessoal sobre o tema reforçará a argumentação. Por isso é importante buscar uma verdade pessoal, no caso aí de um texto subjetivo, que não é o nosso caso hoje, ou um juízo de valor sobre o assunto abordado. O que é o juízo de valor? O juízo de valor é aquele que a gente vai estar respaldado por um argumento, por uma opinião de autoridade no assunto. Os tipos de os argumentos, né? O mais importante de um texto dissertativo argumentativo, é um argumento. E ele é imprescindível e nele a organização, a clareza, a exposição dos argumentos. Se não tivermos esses três eixos dentro do nosso argumento, nós não conseguiremos convencer o nosso leitor a comprar a nossa ideia. Então, isso vai validar a nossa opinião. A conclusão. O que é a conclusão? É o último parágrafo da redação, onde a gente traz a solução, né? Uma suposta solução para o problema, uma síntese da discussão, né? O que é uma síntese? É um pequeno resumo que retoma a tese, ou seja, a ideia principal do texto que está sendo debatido naquele momento, né? E a proposta de solução daquele problema. Bom, a estrutura de um texto dissertativo argumentativo é comum aos outros textos. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, nós vamos mencionar os temas ou o problema que vai ser tratado durante todo o texto. Essa parte, ela tem mais ou menos 25% do texto, ou seja, ela é um único parágrafo. Agora, o desenvolvimento. Ele vai trazer as ideias mencionadas na introdução, que são desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa. Lembrando que nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo objetivo, no qual não podemos usar a primeira pessoa do singular. E a primeira pessoa do plural, ela não é muito bem-vinda, mas pode ser usada em algumas ocasiões. A conclusão, né? Como todo texto tem uma conclusão. A conclusão deve ser uma síntese do problema, como já foi falado no slide anterior, com considerações que expressam o resultado ou o possível resultado daquilo que foi abordado ao longo do texto. Aí vocês têm um esquema do texto dissertativo argumentativo. A introdução nós temos tema, problema e tese, ou seja, o tema, o problema que vai ser abordado, a tese é a ideia, né, central. O desenvolvimento, nós podemos ter 2 argumentos ou mais, tá?
É imprescindível que tenha 2 para que se possa ver qual o melhor. A conclusão, que é a retomada do tema, proposta de intervenção, ou seja, proposta de solução, e a reafirmação da tese. Aquilo que eu falei lá na introdução, eu tenho que reafirmar, ou seja, o meu texto tem que estar todo coerente, todo de acordo com aquilo que eu comecei abordando lá na introdução. Agora, e aí? Como fazer? Socorro! O que vai acontecer comigo? Quem vai me ajudar nesta hora? Como fazer um texto dissertativo argumentativo? Esse bicho de 1000 cabeças. Não são tantas cabeças assim. Então, não é tão difícil. O texto, vocês têm que observar o quê? Além dessas 3 partes importantes, introdução, desenvolvimento e conclusão, vocês têm que observar 4 pontos fundamentais também, que é o uso da norma padrão, que é a língua culta, né, portuguesa, no nosso caso, né, brasileira, fundamentação dos argumentos a partir de conhecimentos de diversas áreas, ou seja, o seu conhecimento de mundo, do texto que está ali na proposta de redação, apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência, a aula que nós já tivemos aí em passadas aí, né, em aulas passadas, nós já falamos de coesão e coerência. Então, é super importante isso dentro de uma redação dissertativa argumentativa para trazer a clareza dos nossos argumentos. Respeitar os direitos humanos estabelecidos pela ONU, né, pela Declaração Universal redigida pela ONU. Então, é não ofender, né, não sair ofendendo. Isso é um dos quesitos, principalmente quando vocês estiverem lá fazendo o Enem ou uma prova para alguma universidade, algum concurso. Esses 4 quesitos são importantíssimos. Bom, aí vocês vão ter alguns exemplos de recursos argumentativos. O argumento de autoridade, que é aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área. Esse é o mais comum da gente usar. Vocês veem aí no exemplo que está aí em vermelho o argumento de autoridade, ó, conforme afirma Bertrand Russell. Então, aí tem aí o exemplo. Temos o argumento de consenso. O que é isso aí? Consiste em apresentar uma informação que não precisa de embasamento teórico, ou seja, baseia-se no consenso global, no famoso senso comum. Essa argumentação, ela até pode ser usada, porém ela não é tão bem-vinda. Temos que ter um pouco de cuidado com ela, porque muitas das vezes ela não é cientificamente comprovada. Então, vocês têm aí um outro exemplo aí, ó, sobre a educação. O argumento baseado em exemplificação. Esse é um dos que a gente pode usar bastante, porque traz o exemplo daquilo que a gente está falando, né? do que está acontecendo. Aí o exemplo, esse parágrafo aí, é um exemplo de corrupção, de pequenas corrupções. Então, o autor desse texto traz esse exemplo aí da secretária que faz o serviço à parte do serviço dela, mas dentro do próprio serviço. Vocês vão ler isso aí com calma. Argumento de provas concretas. O que é isso? É a comprovação da tese que ocorre por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Aí nós temos esse exemplo aí, uma divulgação do IBGE, tá? Que traz aí o quantitativo de habitantes. Geralmente, isso aí vem nas propostas de redação, que vocês podem, nos textos fundamentadores, que vocês podem usar tranquilamente. O argumento de causa e consequência também é bem bacana. Para comprovar uma tese, você pode buscar as relações causa, ou seja, o motivo, os porquês, e a consequência, os efeitos. Está aí sinalizado aí de verde e vermelho para vocês lerem com calma. Isso aí, vocês podem ir parando o vídeo, podem ir voltando e colocando mais para frente um pouquinho para vocês irem absorvendo bem a matéria. Curtam aí o canal, curtam o vídeo, façam seus comentários, deixem
Se estiverem com dúvidas, deixe suas dúvidas para que a gente possa ir solucionando aos poucos. Não deixe de curtir o canal e assistir o vídeo até o final. Grande beijo a todos e até uma próxima aula.